estamos de volta em mais uma aula de métodos de estudo bíblico. Sejam bem-vindos todos os alunos. Nós, nesta videoaula, estaremos vendo um novo método de estudo bíblico, de realizar um estudo bíblico. Este método é conhecido como método biográfico. O método biográfico, ele consiste em estudar a Bíblia procurando conhecer seus personagens, a vida do personagem, a obra que ele fez e o caráter dele também. E retirar, para a nossa vida, ensinos preciosos, como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, que tudo que foi escrito para exemplo nosso, para nossa edificação. Então nós precisamos estar buscando, olhando para a Sagrada Escritura, analisar a vida de personagens bíblicos e procurar tirar lições preciosas para nós e aplicarmos também em nosso viver. Então, o método biográfico, ele consiste justamente nisso, em você pegar um personagem bíblico e estudar tudo sobre esse personagem bíblico, sua vida, sua obra e seu caráter também. E então, procurar aplicar a nós também as virtudes e os ensinamentos que esse personagem possa trazer, enriquecendo o nosso viver diante de Deus, tá bom? E aí nós precisamos ter alguns cuidados com o método de estudo biográfico. E o primeiro é não confundir pessoas com o mesmo nome. Era comum naquela época, como é também comum nos dias de hoje, nós encontramos pessoas com o mesmo nome. Então o nome Paulo, tá bom? É bastante comum em nosso meio. O nome José também, o nome Maria também, e outros nomes também são comuns, Alice, Helena e outros. Então na Bíblia também não é diferente, existem pessoas que tiveram o mesmo nome, e nós precisamos ter o cuidado, de não estar mencionando ou fazendo um estudo, pegando um texto bíblico de um personagem que tem o mesmo nome, só que está falando de pessoas diferentes. Então a gente precisa ter esse cuidado para não confundir, as pessoas com o mesmo nome. Então nós encontramos, por exemplo, o nome Judas. Existe o Judas Iscariotes, existe outro Judas, e existe o Judas, irmão de Jesus. Então, qual desses três personagens eu vou escolher para fazer um estudo sobre eles? Então é preciso ter cuidado para não confundir, pessoas com o mesmo nome. Em segundo, certas pessoas nas Escrituras aparecem ligadas de modo indissolúvel como resultado de algum incidente. Parece quase impossível considerar uma delas de maneira isolada. Por exemplo, nós temos Boaz e Ruth, nós temos Sansão e Dalila, nós temos Marta e Maria. São pessoas bem próximas, interligadas, cuja vida se relacionavam e entrelaçavam-se. Então, algumas vezes nós precisamos também ter um cuidado, tá bom? Porque se nós queremos fazer um estudo sobre Sansão, mas Dalila vai aparecer, então nós precisamos olhar para isso e não deixar escapar estas coisas para fazermos um estudo bem aprofundado e sólido e que realmente traga aprendizado para nós. Então precisamos ter esses cuidados aí. Outro cuidado é que alguns personagens podem abranger muitos capítulos e até mesmo livros inteiros. E nesses casos é melhor manter o estudo em tamanho manejável, estudar certo período da vida destes homens ou estudar suas características mais importantes. Aí nós temos um exemplo, por exemplo, Abraão é uma grande porção da Escritura, também José é uma grande porção, Jacó também é uma grande porção da Escritura. Nós também temos o apóstolo Paulo no Novo Testamento, nas suas viagens missionárias. Então nós estudamos as viagens missionárias do apóstolo Paulo, o período delas, e em que cidades ele se apresentou para levar o Evangelho. Tudo isso demanda tempo, e nós precisamos olhar para não termos um estudo grande demais e não dar tempo realmente de usufruir e transmitir isso para os outros. Então, melhor a gente dividir o estudo em várias partes. A primeira viagem do apóstolo Paulo, a segunda viagem, a terceira viagem, e assim sucessivamente. A gente vai trabalhando dessa maneira. Então, tenha cuidado quando um personagem bíblico abranger muitos capítulos. Você já imaginou nós pensarmos nas profecias do profeta Isaías, um livro enorme, com 66 capítulos? Então a gente precisa dividir o livro. Ele já tem uma divisão em si. Nós podemos pegar do capítulo 1 até o capítulo 39, que é a primeira porção do livro,
E depois, do capítulo 40 até o final, que é a segunda porção do livro. E ainda nessa segunda porção, eu posso dividir algumas coisas, falar sobre o servo sofredor, falar sobre o, o novo céu e a nova terra, o reino do Senhor, né, o reino milenar, que está descrito ali também no profeta Isaías. Então nós precisamos olhar para isso também. Se um personagem abrange muitos capítulos, nós podemos pegar e dividir, tá bom? Isto, para que possamos fazer uma série de estudos sobre aquele personagem bíblico. Seria muito mais proveitoso para nós. E quanto aos passos para realizar o método de estudo biográfico, são os seguintes. Primeiro, nós precisamos escolher a pessoa que nós queremos estudar. Então, há vários personagens bíblicos, então a gente vai ter que escolher alguém. Vamos, por exemplo, escolher Davi. Aí, depois que eu escolher Davi, o segundo passo é eu reunir toda a informação sobre essa personagem. Sobre Davi, eu tenho que fazer uma lista de todas as citações na Bíblia, de todos os textos, onde ele se encontra. E aí, como eu disse a você, a personagem que demanda muitos capítulos e aparece em vários livros da Bíblia também. Por exemplo, no caso de Davi, Davi está no livro de Samuel, Davi também está no livro de Reis, no início do livro dos Reis. Então a gente precisa olhar para isso. Davi também está no início do livro das Crônicas. E a gente precisa contemplar tudo isso e pegar todos os textos e olhar tudo isso, tá? Então, nós precisamos ter toda a diligência para listar todas as citações da Bíblia acerca daquele personagem. Possa ser também que o nome dele apareça no Novo Testamento. Então, a gente vai ter que reunir os textos também no Novo Testamento que falam sobre isso, principalmente nas seções dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Então, nós temos que fazer isso. E em terceiro, nós temos que ler os textos. Nós temos que ler os textos que nós encontramos e, ao lado de cada um, escrever um resumo da informação a respeito do personagem naqueles textos. Nós precisamos fazer isso, tá bom? Texto por texto, até nós encontrarmos as informações necessárias, tudo aquilo, as lições, as virtudes. Também pode ser que tenha pecado do personagem também. Nós precisamos listar tudo, anotar tudo, para nós fazermos o nosso esboço e então nós montarmos o nosso estudo biográfico. O quarto passo é procurar referências extras bíblicas. Depois de a gente encontrar tudo que a gente puder na Bíblia, vamos procurar um dicionário bíblico, vamos procurar um manual bíblico para ver o que é que pode ser adicionado, porque tem coisas que estão registradas na história, em outros livros históricos, que não era necessário estar na Bíblia, mas que trazem luz e trazem uma certa contribuição para o nosso estudo. Um contexto geral de determinado período da história em que aquele personagem vivenciou, a gente precisa, tá bom, reunir tudo que a gente pode para montar o nosso estudo e deixar ele o mais completo possível para a nossa edificação. Aí, em quinto, nós vamos fazer a compilação do material. Essa compilação é a gente começar a montar tudo. É nós pegarmos, depois que lemos o texto, fizemos anotações, fomos procurar informação em dicionário, em manual bíblico, encontramos alguma coisa, colocamos ali, e agora nós vamos juntar, tá bom? Nós vamos procurar juntar tudo, nós vamos começar a escrever tudo, e aí a gente vai registrar as virtudes e as fraquezas dessa pessoa. Nós vamos colocar isso tudo à parte, para depois, então, nós elaborarmos o nosso estudo. Aí, nós vamos escrever uma breve história desse personagem. Nós vamos estar ali fazendo uma descrição de tudo que a gente encontrou. Vamos ver se tem lições que podem ser aplicadas à nossa vida. Então, a gente vai aplicar essas lições encontradas na nossa vida. Depois, nós vamos montar todo o estudo e tornar ele comunicável para que outras pessoas também sejam edificadas. Então, esses são os passos que nós realizamos em um método biográfico. É um método simples, tá bom? Requer certo trabalho dependendo da personagem, da pessoa bíblica que você escolheu para estudar. E aí, então, você vai encontrar os textos bíblicos referentes a essa pessoa, todas as porções que você encontrar, vai ler, vai anotar tudo que aqueles textos bíblicos diz, vai procurar também fonte externa, manual bíblico, dicionário bíblico, escreve tudo, e aí compila seu material, registra as virtudes e as faltas, aí então escreve uma breve história do personagem e aplica as lições que você encontrou à sua vida. Monta o estudo, deixa ele pronto,
torna ele comunicável para que outras pessoas também possam até pegar o estudo e ter a capacidade de transmitir para as outras pessoas, tá? De passar em um discipulado, em um grupo pequeno, em uma sala de aula da escola bíblica dominical, na congregação. É importante demais isso. E aí então nós concluímos o nosso método de estudo biográfico e ficamos alegres em ver nosso trabalho feito e realizado. Na próxima videoaula, então, nós estaremos exemplificando o método biográfico com um personagem bíblico. Nós vamos escolher um personagem bíblico, vamos filtrar todos os textos acerca dele e vamos, então, montar o nosso estudo, registrando as virtudes e as fraquezas também desse personagem. Nós vamos depois montar uma breve descrição do nosso estudo e aplicar aquilo que o Senhor está nos instruindo por meio dele, da vida dele, a nossa vida para a glória de Deus, tá bom? Então eu vejo vocês na próxima aula, que Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus.